Um outro aspecto que a gente tem que comentar sobre essa obra aqui especificamente é que é uma obra de crônicas, tá? Tá aqui, ó. Crônicas para jovens de amor e amizade, tá? Uma série de crônicas. São crônicas retiradas, né, de uma coluna semanal que ela mantinha no Jornal do Brasil entre 1967 e 1974. Todos os sábados ela escrevia uma crônica para o Jornal do Brasil. E a crônica, gente, vamos falar um pouco aqui sobre a crônica. A crônica é um tipo de texto que os vestibulares adoram cobrar, tá? A crônica é um gênero textual que mistura jornalismo e literatura. Tá? Na verdade, você tem vários tipos de crônica. Você tem a crônica política, você tem a crônica econômica, você tem a crônica médica e você tem a chamada crônica artística. O vestibular acaba trabalhando com a chamada crônica artística. A crônica é um texto curto, de circulação rápida. Então ele está sempre atrelado assim, a meios de comunicação rápido, como jornal, revista, na época, hoje muito através da internet, e é feita em cima de fatos do cotidiano. É uma abordagem, né? É um texto que é escrito regularmente, né? Os cronistas geralmente tinham uma coluna semanal, né, nos jornais, e eles tinham que produzir semanalmente essa crônica, eles eram pagos para isso. E eles acabavam captando os seus temas de acontecimentos, de fatos, né, do cotidiano, histórias que eles ouviam, cenas que eles presenciavam e tal. A crônica artística, diferente, por exemplo, da crônica esportiva, da crônica política, ela tem exatamente esse toque de arte, ou seja, ela é feita para agradar o leitor. Não é para uma discussão séria sobre os rumos da política, sobre os rumos da economia, sobre se o time jogou bem, não jogou bem e tal. Na verdade, ela tenta ser uma leitura agradável, uma leitura prazerosa para o leitor. Então ela trabalha com os elementos próprios da arte. Por exemplo, a questão da ficcionalidade, né? Muitos trabalham com a questão do humor, né? Um dos cronistas mais conhecidos e mais lidos que nós temos aí no Brasil é o Luiz Fernando Veríssimo, que explora muito a questão do humor nas suas crônicas ali. A sensibilidade, né, a provocar reações emotivas também é uma outra característica artística que é muito explorado aí pelos cronistas. E é principalmente um texto curto. Nesse livro aqui nós temos crônicas de poucas linhas, tá? De menos de meia página aí. Então é um texto fácil de ser abordado. Às vezes você consegue colocar uma crônica inteira numa prova para fazer uma questão, né, que pode envolver o tema, que pode envolver a linguagem, que pode envolver o significado, os efeitos de sentido que aquele texto tem ali. Tá? Então, crônica é isso, tá? Um gênero textual que mistura jornalismo e literatura. Jornalismo porque tem essa coisa meio aspecto de informar, de comentar um fato, né, do cotidiano, um fato que é assunto naquele momento, mas dentro de um aspecto artístico, literário aí. Beleza? E as crônicas que compõem esse livro, como eu falei para vocês, foram retiradas de uma coluna semanal que a Clarice mantinha no Jornal do Brasil entre 1967, agosto de 67, até dezembro de 1974. O organizador, né, o responsável por selecionar, claro que aí você tem centenas de crônicas, né, não é o caso, não estão todas nesse livro aqui, mas quem selecionou as crônicas que compõem esse livro foi Pedro Carpe Vasques. Aqui um detalhe, tá, gente, que é importante. A Clarice, você vê que essa época aqui, né, que nós estamos falando, 1967 a 74, é o auge da ditadura militar, pegando inclusive a instituição do AI-5 aí em 68. E aí talvez você esteja imaginando que nesses textos aqui haverá várias referências sobre essa realidade política brasileira da época.
Não. Uma das coisas que se criticava na Clarice e que ela ficava muito incomodada é que ela era uma alienada social. Porque o texto da Clarice, a preocupação da Clarice era o ser humano, eram os dramas internos, as angústias, os medos, os temores, as frustrações psicológicas, né, do ser humano, aquilo que geralmente fica escondido, né, que não é explicitado na rotina do dia a dia. Era o tema preferido dela. Tá? Ela não era uma artista voltada para os temas sociais, para o engajamento político, esse tipo de coisa. Não que ela fosse alienada. Né? Ela tinha suas posturas políticas, né? Tinha suas críticas também, mas não via a arte como uma forma de manifestar isso. Né? Não entendia a arte como uma forma de manifestar isso. O último livro dela, O Hora da Estrela, parece ter sido uma resposta dela, né? A esse tipo de crítica que faziam a ela de que ela era uma alienada. Ali ela mostra todo um drama social de uma nordestina vivendo no Rio de Janeiro. Mas nessas crônicas, as crônicas que compõem este livro aqui, não possuem essa referência social. Tá? As crônicas aqui vão falar daquilo que o título chama a atenção: amor e amizade. Tá? Como que as pessoas lidam com esses dois sentimentos aí. Eu até peguei um fragmento aqui, né, que define um pouco isso. Ó, esse livro que você tem em mãos faz parte de uma coleção de seletas crônicas que a editora Rocco preparou especialmente para os jovens leitores. Por isso está aqui, ó, crônicas para jovens. Tá? Tem outras edições, né, com outros temas, mas a ideia é que seja direcionado mais para jovens leitores, não aqueles que já estão acostumados com a Clarice, né, que já tem um certo know-how de leitura, para jovens leitores. Só que isso não quer dizer que não sejam textos que também possam agradar a leitores mais experientes, digamos assim. Clarice é sempre Clarice, mas a ideia era justamente selecionar um conjunto de crônicas, de textos, né, mais leves e que viessem mais diretamente ao encontro dos interesses desses jovens leitores aí. Beleza?